pessoal, tudo bem? Voltamos para mais uma aula, completando e continuando a nossa querida célula, tá? Célula, menor unidade morfofisiológica de todos os seres vivos, já que a gente viu que para ser considerado um ser vivo é necessário ter célula. A gente viu também que existem dois tipos de célula, eucarionte e procarionte, que a eucarionte divide-se em animal e vegetal. A partir daí a gente viu o quê? A gente começou a estudar detalhadamente a célula e iniciamos pela membrana plasmática. Então a gente viu a composição da membrana plasmática, do que ela é formada, quais são as funções que essa membrana plasmática tem, como os transportes celulares diversos, sobre a sinalização que ela tem, sobre a questão da permeabilidade seletiva, só passa aquilo que é desejado, correto? O que a gente vai ver agora são as organelas celulares. E aí, o que são organelas? São estruturas dentro da célula que possuem membranas, são estruturas membranosas. Isso é organela. Cada organela ela tem uma função específica, porém a célula funciona em conjunto, ok? Então é o que a gente vai ver aqui agora. Então vamos embora ver mais próximo. Então olha só, aqui eu iniciei por célula, que foi o que eu já falei para vocês. Então as organelas celulares são estruturas membranosas, ok? E aí a gente vai iniciar as nossas organelas. Olha que lindas que elas são, pessoal. Olha, vou aproximar para ficar bem legal a visualização. Tá certo? Então essa primeira aqui, ó, são os ribossomos. O que os ribossomos fazem? Eles têm a função na produção de proteínas, tá? E de RNAs mensageiros, que fazem parte dessa produção de proteína da célula, ok? Então os ribossomos são essas estruturas aqui, ok? A segunda organela são as mitocôndrias, ó. O que as mitocôndrias fazem? As mitocôndrias estão associadas à energia, ao metabolismo energético da célula. Ou seja, quanto mais energia a célula precisa, mais mitocôndrias essa célula tem que ter. E uma curiosidade da mitocôndria ela é exclusivamente materna, ou seja, a gente só herda a mitocôndria da nossa mãe, tá? A gente não herda do nosso pai. Mas isso é um papo para a próxima aula, para deixar vocês bem curiosos, ok? Então vamos para a terceira mitocôndria. Complexo de Golgi. Percebam que são como se fossem bolsas, ó, aproximadamente de 5 ou mais bolsinhas. Então aqui, o que essas bolsinhas fazem? O complexo de Golgi, ele é considerado como se fosse um correio da célula. Por que um correio da célula? Porque o complexo de Golgi, ele armazena a substância que a célula produz vesículas, bolsas para essas substâncias e depois manda essas substâncias nas bolsas, cada uma para o seu local correto. Então, semelhante a um correio, né? Ele recebe a substância, produz uma bolsa para envolver essa substância e depois manda essa substância para o local onde ela deve ser, ok? Então, complexo de Golgi. O outro é o centríolo. O que é esse centríolo? Ele é responsável pela estrutura celular. A gente tem centríolo, tem microtúbulos e também tem o citoesqueleto. Então, faz parte da estrutura da célula, funciona como se fosse uma rede celular, tá? Deixando o núcleo numa posição privilegiada, certo? O próximo é o lisossomo, ó, como se fosse uma bolsinha. O que esse lisossomo faz? Esse lisossomo, ele contém várias enzimas hidrolíticas. Primeiro, o que é uma enzima? É um tipo de proteína. Qual é a função? Quebrar substâncias, degradar, certo? E acelerar as reações químicas. Hidrolíticas vêm de enzimas que realizam quebra de substância. O lisossomo, ele funciona como, podemos dizer, um estômago da célula, tá? Então ele faz essa quebra dessas substâncias no interior da célula, ok? Vamos continuar.
Então aqui eu tenho essas duas organelas, perdão, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso. Até antigamente a gente tinha essa nomenclatura, liso e rugoso. Hoje a gente vai encontrar os livros como retículo endoplasmático não granuloso, retículo endoplasmático granuloso. Por quê? É o mesmo retículo. Qual a diferença para um liso, outro rugoso ou não granuloso, granuloso? Tanto faz. Porque esse retículo endoplasmático aqui, ele tem ribossomos, grudados, aderidos na parede dele. Então, o retículo endoplasmático rugoso é chamado assim porque ele possui ribossomos em sua membrana. Já o liso não possui. E esses ribossomos aqui no rugoso é o que vai dar a total diferença em funcionamento dele. Por quê? Voltando para mim aqui. Porque o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, ele tem a função de produção de proteína. Então, lá no núcleo que armazena o DNA, esse núcleo ele tem um complexo de poros por onde mandam as informações. Então, é mandado a informação para o retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, onde ele vai produzir as proteínas certas, que a célula pediu. Uma vez produzidas, essas proteínas vão para o retículo endoplasmático liso, que vão produzir, como se fossem bolsas, vesículas para essas proteínas, para então mandar para o complexo de Golgi ou complexo golgiense. Tudo bem? Vamos dar uma olhada agora numa célula, numa visão geral, para a gente ter uma noção melhor, ok? Então, vamos lá. Ó, aqui, uma célula com uma visão geral. Então, aqui eu tenho o núcleo, ó. Ele armazena o material genético, ele tem uma parte mais condensada, mais densa, que é essa a cor mais forte. Então, perceba que em volta dele tem um retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, tá? O complexo de retículo endoplasmático, ó, já que é um conjunto. Percebam que a gente tem esses pontinhos, esses pontinhos aqui são as proteínas que estão grudadas nele. Então, mandou produzir a proteína, o retículo endoplasmático produz a proteína. Uma vez produzido, vai para o retículo endoplasmático liso ou não granuloso, onde vão produzir vesículas para envolver essas proteínas e mandar por complexo de Golgi ou complexo golgiense, onde então esse complexo de Golgi vai fazer o quê? Produzir bolsas, colocar essas proteínas e enviar cada uma para o seu lugar. Percebam que é um complexo, uma indústria, tá? Aí aqui a gente tem a mitocôndria, que é uma molécula energética de metabolismo, tá? É a energia da célula. Aqui a gente tem os centríolos, que são os citoesqueletos. Esse daízinho aqui, ó, esse azulzinho aqui, são os lisossomos, tá? O que fazem aí a digestão celular com enzimas hidrolíticas. Esse 12 aqui, ó, tá? São os peroxissomos. Eu não havia falado dele para vocês ainda. O peroxissomo é bem semelhante ao lisossomo, até o nome, estão vendo? E qual a diferença desse peroxissomo? O peroxissomo, ele desintoxica a célula. Então, ele promove a limpeza celular, desintoxicação celular, tá certo? E esse 4 aqui são os ribossomos, tá? Que é aquele complexo, aquela organela bem pequenininha que está envolvido com a produção de proteína e com RNA mensageiro também, ok? Pois bem, a gente falou de célula animal. E a célula vegetal? É igual? É diferente? A célula vegetal, ela tem tudo isso que eu mostrei para vocês, só que ela possui mais 3 estruturas, que é o que a gente vai visualizar agora, ok? Então, ó, a célula vegetal, essa parede mais externa aqui é a parede celular, tá?
E aí o que a gente tem aqui? Quais são as organelas aí? Ó? O vacúolo é uma bolsa que serve para reserva de água e proteínas, então é uma reserva energética da célula, da planta. E o cloroplasto, que é essa estrutura, essa organela verdinha aqui, tá? Esse cloroplasto está envolvido o quê? Na fotossíntese, na produção de energia da célula vegetal, já que os vegetais fazem fotossíntese. Aí vocês podem me perguntar, mas professora, tá bom, a célula vegetal tem cloroplasto, então ela não tem mitocôndria? Não, ela tem cloroplasto e mitocôndria. Por quê? Porque a célula vegetal faz fotossíntese e respira também. Então ela também tem essa produção energética. Tudo bem? Então, por organelas celulares, por hoje é só. E aí a gente volta na próxima aula para a gente dar mais uma olhada nessa célula, um universo de curiosidades, ok? Tchau, um beijo. Fique com Deus.